E hoje vamos continuar a história de uma família associada da Cooperalfa no Mato Grosso do Sul. No quadro temático, o diretor de negócios do Sicoob Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fala da participação na Expo Inter. Pequenas propriedades rurais têm boa renda com a nosso pequeno sistema silvipastoril. Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias debate a intercooperação. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. Nossa família trabalha com a ideia de sucessão e não apenas herança para as novas gerações. Família Arruda, Dourado, Mato Grosso do Sul, associada da Cooperalfa, conta sua história. Veja hoje a segunda parte. Nós que convivemos no dia a dia, que podemos dizer que na caminhada vai se conhecendo, um olhar pode dizer tudo. Muitas vezes nós temos um entendimento do dia a dia de tratar uma semente, fazer o plantio, acompanhar aquela planta que nasce e vai crescendo, mas muitas vezes a assistência técnica é a diferença e a Cooperativa Alfa tem essa assistência, porque nós, produtores, aprendemos muito com a vida. Eu não vou dizer que eu já, numa vida mais moderna, que fiz faculdade, tenho tantas dificuldades, mas se eu pegar meu pai, minha mãe e muitos produtores da região que são da época em que se formaram pela vida e não pela escola, a assistência técnica faz toda a diferença. Ela tira dúvidas, ela faz acontecer, ela faz a diferença no custo-resultado. Olha, pensar no futuro, a gente sempre pensa em melhorias, mas a gente pode entender que é uma caminhada, que ao longo do tempo, tanto a cooperativa quanto o produtor vai descobrindo o que é a necessidade, o que é o efeito, o que é suficiente e o que precisa ser melhorado. No momento existe a satisfação do que se tem, mas a gente sempre pensa que tudo pode melhorar, então a caminhada, na verdade, tem que ser lado a lado para essas descobertas do que se pode melhorar. Olha, nós temos uma história como agricultor dentro da nossa região que vem numa sucessão. Os meus pais, desde seus 20 anos e hoje estão nos seus 62, trabalham juntos na agricultura. Com o passar do tempo, veio eu e a Fernanda na vida deles. E desde os meus 13 anos, eu me lembro de assim começar a entender o que era o trabalho que eles realizavam todos os dias, no dia a dia, sem exceção. Acordar cedo e ir cuidar da lavoura. Minha irmã veio na mesma linha. A gente foi crescendo, já por obrigação, por necessidade. O meu pai, a minha mãe, para nos manter direcionadas num caminho do bem, começaram a solicitar pra gente arquivos, papéis, arquivos, documentos, tudo que eles compravam, os grãos que eles contratavam, os grãos que eram colhidos, tudo era responsabilidade minha e da minha irmã de fazer o lançamento, de fazer o arquivamento, e nós fomos crescendo nesse ritmo. Final de semana, nossa vontade era passear na vila, em Indápolis, mas os nossos pais faziam o quê? Vamos para o sítio, vamos ver da onde sai o dinheiro do estudo de vocês, vamos lá acompanhar a colheita, vamos lá acompanhar o plantio, vamos lá acompanhar a aplicação do veneno. E isso foi se dando cotidianamente, corriqueiramente, e a gente acabou se envolvendo dentro daquela situação. Crescemos, nos formamos, eu em administração de empresas, ela em ciências da computação. Mas assim,
sempre com o foco na agricultura, na lavoura, na roça. Era a essência da nossa família, era o que nos sustentava no dia a dia. Tanto nos momentos de dificuldade, porque a lavoura tem os seus momentos de dificuldade, e também na época da bonança, porque também existe esse lado. E uma coisa e a outra vai se fazendo a média e se progredindo. Meus pais eram pequenos produtores. Até eu estar no último ano da faculdade, nós nos entendíamos como pequenos produtores. Eu quase me formando, fazendo estágios em várias empresas aqui da região de Dourados, que é o nosso município, pensando o que faria quando realmente pegasse o meu diploma. E enquanto eu pensava isso, os meus pais, na verdade, pensavam num projeto para nossa família. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E vem chegando por aí o diretor de negócios do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Olavo Lazarotto, vai comentar sobre a participação do Sicoob na Expo Inter. Prezados e prezadas, o Sicoob participou da 45ª Expo Inter, que ocorreu em Esteio, no Rio Grande do Sul, no período de 27 de agosto a 4 de setembro. É a 6ª participação do Sicoob na Expo Inter. Tivemos presente com 2 estandes, sendo um na Osergues e outro no pavilhão da agricultura familiar. A Expo Inter desse ano bateu recorde em venda, com 7,1 bilhões de reais em vendas, com a participação de mais de 700 mil pessoas. Nossa participação é para divulgar o Sicoob no Rio Grande do Sul, fazendo relacionamentos e convênios através de parcerias e novas parcerias. Fizemos contatos e reuniões com a Secretaria da Agricultura através do programa RST, Badesul, Farsul, Osergues, Rede Pampa, Icatu, BNDES, BRDE, Sindilat, FETAG, dentre outros. Nós disponibilizamos 600 milhões de reais para os agricultores do Rio Grande do Sul, com taxas a partir de 5% ao ano, com 10 anos para pagar. Até sexta-feira, dia 2/9, tínhamos liberado 40 milhões de reais. A nossa meta é chegarmos a 50 milhões. A nossa participação na Expo Inter reforça o nosso compromisso de estar presente no Rio Grande do Sul. Atualmente, possuímos 612 agências distribuídas em 421 municípios na região sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, estamos com 125 agências em 106 municípios e abriremos mais 45 agências até o final do ano. Em Santa Catarina, são 448 agências em 280 municípios. No Paraná, 35 agências em 35 municípios. O nosso muito obrigado. Veja agora o que teremos no próximo bloco. Pequenas propriedades rurais têm boa renda com a Nós Pecano Sistema Silvipastoril. Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias debate a intercooperação. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agricultor,
Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Você tem orgulho de ser COP? Nós temos. Cooperando, transformamos 2 anos de crise em aprendizados que vieram para ficar. Investimos mais do que nunca em conexões, com novas pessoas, com novas ideias. Conectamos o COP com novos mercados. Conectamos o COP com o COP. Porque sabemos que juntos somos muito mais fortes. Em 2021, nós continuamos falando para todos os brasileiros porque vale muito a pena ser COP. Mas o COP não brilhou apenas na televisão, no rádio e nas redes sociais. Ele ganhou mais visibilidade em Brasília, no coração do poder. Com isso, nossa voz ficou cada vez mais forte no Congresso Nacional, no Poder Executivo ou nos grandes tribunais do país. As vitórias foram muitas. Garantimos recursos e competitividade às COPs agropecuárias. E sabe por quê? Porque nós sabemos que o COP vai ajudar o Brasil a voltar a crescer, gerando milhares de empregos, produzindo com sustentabilidade, inovando com propósito. Por isso, não importa por onde os ventos soprem em 2022, o COP estará presente, ajudando a construir um Brasil e um mundo melhor para todos. Sistema OCB, somos a voz do cooperativismo no Brasil. E agora, nessa segunda parte do programa, você vai continuar a conhecer as vantagens do sistema silvipastoril com a Nogueira Pecan. Além de bem-estar animal, a Noz Pecan é um produto com alto valor de mercado, representando uma excelente alternativa de renda para as famílias que vivem nas pequenas propriedades rurais. Veja então agora a segunda parte da reportagem do programa de TV SC Agricultura. O grande problema da Noz Pecan, o problema sanitário, é a ferrugem. Mas nós temos aqui variedades selecionadas que são resistentes à ferrugem. Então, esses 7 anos que elas estão aqui na propriedade do Turossi, a gente não viu nenhum problema, nenhum sinal de ferrugem nas folhas. Realmente comprovando que elas são resistentes à ferrugem, inclusive aqui na nossa condição climática que é perto do mar.
O problema maior que a gente viu aqui foi quando elas eram pequenas, a formiga. Então, controla como se controla a formiga em qualquer outra plantação. Na nossa pecan precisa ter cuidado com a formiga também. E eu trabalhava muito com fumo, mas eu via o final do fumo que estava próximo, né? E eu não queria que meus filhos ficassem no fumo. Então a gente procurou a EPAGRE e começou essa ideia. Foi um primeiro passo meu foi a EPAGRE. Tá? Eu acho que aqui tudo vale a pena, porque é o seguinte, o gado dá renda, a nozes dá renda, todas as frutas dão renda, e eu recebo muita gente na minha propriedade. A comercialização da nossa pecan, o principal mercado consumidor é o estado do Rio Grande do Sul, né, para a indústria. Mas a propriedade aqui da família da Brígida e do agricultor Orivaldo Turossi comercializa aqui no município de Morro da Fumaça, né, os supermercados do município absorvem a produção e também tem a venda direta ao consumidor. Então as pessoas vêm aqui na propriedade, né. O pomar foi implantado em 2015, né? Então o ano passado já teve uma comercialização, uma produção significativa. A venda ela variou de R$13, R$15 até R$30, quando é a venda direta ao consumidor, né? Então tem uma renda garantida, sim, na propriedade mesmo. Já na propriedade do seu Neco, ainda no município de Morro da Fumaça, o cultivo de noz pecan proporciona sombra para as vacas leiteiras. O primeiro interesse que eu tive foi quando surgiu o negócio do piqueteamento. Aí eu fiz tudo isso aqui de piqueteamento. Aí veio a ideia a nozes para fazer o assombramento, e aí eu pensei assim, eu como gosto de fazer tudo que é novidade, e eu aí então me interessei pelo assunto, para ter o assombramento para o gado e ter a pastagem. Eu também não acreditava muito que daria certo, né? Ver a noz ali, a árvore e pasto embaixo. E aí consegui, né? Aí eu fiz o plantio para ele, encomendei uma muda, ele trouxe a muda. Deu um trabalho bastante, que isso é judiado para fazer, porque as covas são grandes. Aí fiz isso aí, passei um pouquinho de trabalho no começo, que isso... Hoje eu já tenho outro plano, se for para plantar. Seria no lugar, primeiro fazer o arvoredo, depois a grama embaixo. Porque ela requer muito cuidado com o gado, com as vacas. Porque elas gostam muito da folha dela, elas estragam muito, você tem que ter um cuidado maior. A noz pecan, ela, de pé franco, ela demora em torno de 15 anos para começar a produzir. Mas isso aqui são variedades híbridas e enxertadas. Então, no segundo ano, ela já está florescendo. É fato que o cooperativismo agropecuário já tem todos os seus processos muito bem definidos e sempre é bom resgatá-los. Foi por isso que o Encontro Nacional das Cooperativas nasceu, para debater tendências, entender cenários, sempre com o objetivo de fazer o setor evoluir ainda mais. Em 2022, o foco esteve voltado também para os processos de intercooperação, que estão lá nas diretrizes do cooperativismo. Santa Catarina tem dado exemplos nesse sentido. A reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Com 1.200.000 habitantes, Campinas é o terceiro município mais populoso de São Paulo. É também um dos principais produtores agrícolas do país. E foi aqui, nesse complexo de hotéis, que os principais líderes do agronegócio se reuniram para debater o futuro das cooperativas agropecuárias. Juntas, essas 152 cooperativas geraram perto de 212 bilhões de reais no ano passado. E nesse contexto todo, é preciso somar a energia dos catarinenses. O poderio econômico gerado pelas cooperativas agropecuárias do estado de Santa Catarina se tornou referência nacional. Afinal, como explicar que num território tão pequeno como o nosso, de pouco mais de 1% do país, se possa gerar tanta riqueza? E uma das explicações está nos processos de intercooperação. Não fosse ele, talvez os resultados de 2021 não tivessem essa expressão toda, perto de 40 bilhões de reais. E foi exatamente a intercooperação que trouxe o diretor executivo da FECOAGRO, Ivan Ramos, a Campinas. Ele expôs aos participantes como funciona essa relação de negócios entre as cooperativas do grupo. Ivan dividiu o palco central com o presidente da OCEPAR, José Roberto Ricken,
que trouxe o mesmo tema na visão dos paranaenses. Obviamente, cabe às cooperativas se entenderem entre elas, senão você vai anular aquele esforço que o cooperado faz de crescimento, né? Às vezes até ele se beneficia da desunião, porque ele joga aqui e ali, mas quando ele vê a longo prazo, uma melhor coisa é ter uma estrutura forte de cooperativa e elas integradas para atender a demanda que existe hoje a nível internacional. Com a pandemia, nós crescemos no Paraná 32%. Do que veio esse 32%? Mais demanda. Os países que não tinham produção de alimentos se estocaram. Então, a oportunidade nós temos. Acho que nós estamos no lugar certo, na hora certa. Agora nós temos que aprender a trabalhar melhor entre nós. O começo sempre foi mais difícil, né? Porque as pessoas precisavam entender da importância de se intercooperar, de trabalhar em conjunto. Então, no começo, nem todas as cooperativas assimilaram, ou nem todos os setores nas cooperativas assimilaram. A decisão de fazer a intercooperação é estratégica, dos dirigentes das cooperativas, mas a prática, o operacional, são de outras pessoas. Então, precisou sensibilizá-los à importância da intercooperação. Mas à medida que avançou o trabalho, que se mostrou os resultados, que é importante a intercooperação, foi facilitando mais. E nesse mesmo palco, o presidente da Cooper, Giovanni Zanata, e o presidente da Cooper Auriverde, Cláudio Posti, debateram, juntamente com demais líderes nacionais, o futuro das cooperativas agropecuárias. O foco está mesmo na sucessão. Há 30 anos atrás, quando eu comecei, também a gente estava preocupado com o futuro das cooperativas e o nosso futuro. E a gente vem se adaptando, então eu acho que a melhor maneira de pensar no futuro é se adaptar logo, próximo, rapidamente, decisões mais rápidas as cooperativas têm que tomar. Para isso, o jovem está no meio, tem que estar ligado, tem que estar usando ele como sendo o nosso informante ou nosso trazer as informações do jovem. Nós temos assim experiências bastante positivas, onde que nós, com o treinamento que a gente tem junto com a juventude, né, onde é que nós começamos lá com o Fojulico, depois fomos para a formação da juventude e hoje continuamos com essa formação continuada dos nossos jovens, eles assumindo a propriedade, ou fazendo a sucessão na sua propriedade e também já participando, né, na executiva, né, ou no Conselho de Administração e Fiscal da cooperativa. O diretor da Giro Agro, Fábio Shigeu, esteve aqui falando sobre os desafios na produção de alimentos. O mundo já nos entende, né? Muitas vezes isso não é dito de forma aberta, porque o alimento realmente é uma coisa básica, né? A gente até analisa questões, por exemplo, linkando a pirâmide de Maslow, lá da administração de empresas, né? Nós vemos que a base dela é principalmente o alimento, né? Então, é muito uma questão de segurança alimentar, mas o Brasil hoje tem um papel fundamental na questão de segurança alimentar no mundo. Hoje os processos evoluíram muito em termos de produtividade, em termos de conceito de tecnologia. Você percebe que o Brasil segue bem, segue firme? O Brasil segue firme, né? A gente, como eu citei, a gente vê o case da soja, né? Que hoje nós somos o líder em produtividade mundial, mas eu acredito que muito tem que ser feito ainda, né? Então eu vejo que o conhecimento, principalmente nós, engenheiros agrônomos, nós temos que gerar e difundir e praticar muito o uso desse conhecimento, porque é dessa forma que a gente vai melhorar a produtividade, né? O Sandros Carvalho, da Olambra, mostrou o caminho das cooperativas dentro dessa nova era digital. É um processo delicado, não é um processo fácil não. Ter maturidade para entender o momento do negócio para realmente disponibilizar um investimento e capital humano para fazer essa mudança, porque são muitas mudanças para fazer. Há 2 anos atrás, a gente redefiniu o planejamento estratégico e essa visão de crescimento que a gente colocou só é possível adotando tecnologia, né? E adotando plataformas de gestão, facilitando a tomada de decisão, integrando as informações. E por isso a gente começou realmente a investir no negócio. Agora, é claro que é uma jornada longa, não é uma jornada que acontece de um dia para o outro. Então a gente está formando e capacitando pessoas, a gente está integrando as áreas, criando cultura. Então é uma jornada longa, mas a gente começou, acho que a gente está no caminho certo. A Caroline Berlanda instigou as cooperativas sobre a importância de levar o cooperativismo aos cooperados.
Quando a gente fala em cooperativismo, automaticamente se pensa, o cooperado, ele conhece de cooperativismo, ele está dentro de uma cooperativa. E quando a gente leva para a prática, a gente percebe muito que ainda falta a educação cooperativista, né? As cooperativas em si levarem essa educação cooperativista para o campo, onde todos os setores da cooperativa estejam integrados, porque você pensa qual é o principal elo entre a cooperativa e o associado e o cooperado. Então, nesse contexto, a gente tem a equipe técnica que está a campo, mas nós temos também área social, área de marketing, nós temos diretoria. Então, eu acredito que o principal desafio é realmente os setores estarem integrados e a comunicação ser uma comunicação efetiva e realmente assim, voltada para a educação cooperativista. E o engenheiro agrônomo João Prieto, da OCB, veio destacar a importância das commodities no cenário atual. As cooperativas agropecuárias têm feito o seu trabalho de forma muito bem sucedida. Então, as cooperativas, hoje nós temos mais de 1.200 cooperativas no país que congregam mais de 1 milhão de produtores rurais cooperados. E essas cooperativas hoje, para a gente ter um exemplo da representatividade, elas representam 53% da safra de grãos do país. Ou seja, 53% da safra de grãos vem de produtores rurais cooperados. Então, isso mostra a relevância do nosso modelo, a pujança do nosso modelo e que esse crescimento do cooperativismo, ele tem muito a contribuir para o país. Né? Então, da mesma forma, a gente pode dar como um exemplo também o nosso modelo de negócio como significante para o pequeno produtor rural. Hoje, mais de 70% do quadro social das cooperativas agropecuárias é formado por agricultores familiares. Então, isso reforça o nosso discurso que o cooperativismo ele é um modelo inclusivo. Assim se constrói o futuro, debatendo tendências, observando cenários, criando alternativas. Porque a agricultura brasileira é dinâmica demais para ficar de braços cruzados. Nós somos a força do cooperativismo. E com o destaque para a intercooperação catarinense no Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias, encerramos por aqui o nosso programa de hoje. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.